Bom dia, meus amados irmãos, em Jesus, uma excelente terça-feira para todos nós. É com muita alegria que estamos aqui iniciando mais uma manhã de reflexões das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos muito bem-vindos e que Jesus, meus irmãos, possa conceder para cada um de nós aquilo que a nossa alma mais necessita. Que Deus, nosso Pai, possa conduzir para o nosso dia de hoje aquilo que estamos mais necessitados, aquilo que precisamos, mas os nossos olhos não enxergam e o nosso coração não compreende. Mas Deus sabe que é o que estamos necessitados, que possa chegar para o nosso coração, que possa chegar para todos nós aquilo que mais precisamos em nossa jornada. E olha, meus irmãos, eu digo que eu sempre fico admirada com o cuidado de Deus para com a gente. Eu sempre fico, meus irmãos, muito admirada com o cuidado de Deus em conduzir para cada um de nós aquilo que mais necessitamos. Olha, meus irmãos, muitas vezes na minha jornada aqui de vida terrena, eu passava por situações tão pequeninas no dia a dia, mas eram situações muito delicadas, que mexiam com o meu coração. E nessas situações, eu abro o Evangelho segundo o Espiritismo e retiro ali uma passagem de forma aleatória. E é admirável como que sempre cai uma passagem, sempre vou abrir em uma passagem que tem palavras que mais me ensinam naquele momento. Eu abro exatamente naquelas passagens do Evangelho que tem a mensagem ali que eu precisava para o meu dia. E olha, meus irmãos, eu acredito que isso acontece não apenas comigo, mas com todos nós. Quando passamos por uma situação delicada, abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, Deus mostra o cuidado dele para com nós, enviando exatamente uma passagem. A gente vai abrir exatamente naquela passagem que contém um esclarecimento, uma consolação, um ensinamento para todos nós. Olha, meus amados irmãos, Deus, Ele conduz pra gente um cuidado que muitas vezes a gente nem percebe. E quando eu digo que Deus conduz para nós esse cuidado e conduz tudo que a gente mais necessita, não é apenas das coisas materiais que necessitamos para a jornada de vida que o nosso espírito escolheu passar nessa reencarnação. Porque de acordo com o que a gente escolheu, com o que a gente aceitou passar em nossa reencarnação, Deus irá nos conceder aquilo que a gente precisa para essa estadia aqui na Terra, materialmente falando. Mas, meus irmãos, Deus concede muito além disso para nós. Ele também concede aquilo que a nossa alma mais necessita. Porque o nosso Pai, Ele não dá apenas para a gente o alimento material. Ele também nos concede o alimento espiritual. Deus, nosso Pai, Ele não apenas nos dá o pão de cada dia da vida material, mas concede a cada um de nós o pão de cada dia espiritual. Aquilo que nutre o nosso espírito, aquilo que reergue a nossa alma em meio à dificuldade, aquilo que nos conduz mais força, mais esperança, mais esclarecimento. Deus também concede todo esse amparo, esse pão que eu falo que não é o pão material, é o pão espiritual que nutre o nosso espírito. E bom, meus irmãos, justamente sobre o nosso tema de hoje, eu gostaria de partilhar aqui conosco uma história
que uma médica americana, ela vivenciou desse cuidado de Deus para com ela, e eu acho que é uma história que se alinha muito bem com a nossa reflexão de hoje e pode inspirar a cada um de nós a ter um olhar um pouquinho mais diferente para as coisas que vão surgindo ao longo do nosso dia e muitas vezes achamos, é o acaso, é uma coincidência, mas na verdade é o cuidado de Deus para a gente. Acho que essa história, ela tem muito para nos inspirar exatamente nesse sentido. Inclusive, meus irmãos, é uma história que ela conta em sua obra, uma obra que já partilhei muito dela aqui nos evangelhos diários, essa obra que se chama As 7 Lições dos Pacientes Terminais. E essa médica americana, ela nos conta que certo dia ela acordou cedo e estava ali colocando alguns medicamentos em sua bolsa que ela precisava levar até uma paciente dela. Só que, meus irmãos, ela estava ali com aquela bolsa no carro dela, colocando suprimentos, colocando os medicamentos, mas o pensamento dela já estava meio disperso. Porque ela conta que essa paciente, ela tinha um marido que ele gerava muita perturbação ali na equipe médica. Esse marido, ele era muito zangado e ele era muito revoltado, ele não tinha um pingo de educação com as pessoas. E essa médica, ela conta que ele já tinha causado a maior perturbação lá na casa de repouso que a esposa dele estava internada. Então, assim, ela tinha que encontrar com ele. Em um dia que ela disse que ela não estava de bom humor, ela estava de mau humor naquele dia, ela já estava estressada, então ela já estava pensando, nossa, tudo que ela ia ter que ouvir daquele marido. E aí, meus irmãos, ela conta o seguinte: assim que eu entrei no carro e bati com força a porta do carro, caiu da bolsa dela um caderninho. E esse caderninho, ele abriu em uma página que estava um pouco rasgada. E quando ela olhou para essa página, ela viu que tinha ali umas palavras escritas. E essas palavras diziam o seguinte: a bênção da bondade amorosa. E embaixo tinha uma oração. Uma oração que ensinava a ter compaixão para com o próximo. Uma oração que falava sobre paciência. E, meus irmãos, ela conta que há muitos anos atrás, ela tinha escrito nesse caderninho essa oração e que ela sempre recitava essa oração, mas só que ela já tinha se esquecido há muito tempo dela. E naquele dia, naquele momento, quando ela bate a porta do carro, cai justamente o caderninho dela nas páginas daquela oração. Ela conta que ela pegou o carro, seguiu rumo a essa paciente dela, que ela tinha horário para encontrar essa paciente com esse marido que era muito difícil, e que ela foi o caminho todo recitando essa oração. E ela coloca assim que quando ela já estava livre de seu próprio ressentimento e culpa, ela pôde perceber que a hostilidade daquele marido vinha da dor e da tristeza que ele estava sentindo pela situação que a esposa dele estava enfrentando. Mas ela só conseguiu enxergar a situação
dessa forma, ou seja, sair daquele olhar de que marido chato que é o dela, que marido que perturba a equipe médica, nossa, mas ele vai falar muita coisa na minha cabeça. Ela saiu dessa visão para uma visão de compaixão, uma visão que entendia que ele agia daquela forma tão hostil que a dor no coração dele estava muito grande. Porque olha a situação que a esposa tão amada dele estava enfrentando. E ele não sabendo vivenciar essa dor, ele era um pouco agressivo nas palavras. Então ela saiu dessa visão de julgar ele para uma visão de maior compaixão, porque ela foi o caminho todo recitando aquela oração que tinham as palavras certas para ela naquele momento de vida. Olha, meus amados irmãos, muitos podem pensar que coincidência aquele caderninho cair naquela página aberta justamente naquele dia. Nossa, mas que sorte, é o acaso. Mas não, meus amados irmãos. Aquele caderno caía exatamente aberto na página daquela oração, justamente naquele dia para ela, reflete o cuidado de Deus. Reflete, meus irmãos, Deus conduzindo para um coração o remédio que ele necessitava. Ela conta por essas palavras que ela estava muito mal-humorada naquele dia, que ela estava com raiva daquele marido que ela tinha que encontrar, que ela estava sem paciência. Aí Deus vai e concede o quê? O remedinho de uma oração que vai aparecer para ela naquele dia. A oração que concede mais serenidade, mais compreensão e mais compaixão. Meus irmãos, essa história ela pode inspirar muitos de nós a compreender os pequenos cuidados que Deus tem com a gente ao longo do nosso dia. Quantas vezes nós abrimos, vamos colocar aqui, o YouTube, estamos aqui nesse momento, nesse canal, não é mesmo? Quantas vezes nós abrimos o YouTube e aparece pra gente uma palestra espírita justamente com o tema de algo que o nosso coração está precisando? Isso é Deus cuidando de nós. Ou por outros momentos, como eu dei o exemplo aqui inicial, abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo em uma passagem que é justamente o tema que a gente está precisando. É Deus cuidando de nós. Não é sorte, não é o acaso. É Deus, meus irmãos. Em outros momentos, alguém se aproxima e diz exatamente uma palavra que a gente precisa ouvir, um conselho que a gente precisa receber. É Deus inspirando aquele irmão, os bons espíritos inspirando aquele irmão para o que estamos necessitados. Quantas formas, ao longo do dia, Deus concede o alimento para a nossa alma, daquilo que estamos mais necessitados, mas não percebemos. Que possamos hoje e ao longo dessa semana e sempre em nossa jornada de vida acolher esse cuidado de Deus para a gente. Acolher, meus irmãos, esse alimento para a alma que Deus nos concede. Porque muitas vezes nós agradecemos a Deus todo o cuidado material, as conquistas materiais que temos e nada de errado com isso. Mas não nos esqueçamos de também agradecer o cuidado que Deus tem com a gente para o nosso crescimento espiritual. O cuidado que Deus tem em nos conceder o remédio para a nossa alma dos sentimentos tão baixos que a gente ainda carrega. E aí Deus envia uma mensagem para a gente aprender a se livrar do egoísmo, a superar o orgulho, a compreender que certos sentimentos não são bons para nós, para ver se esse remédio na alma entra em nosso coração, para a gente se desenvolver um pouquinho mais. Olha, meus irmãos, Deus concede aquilo que a gente mais necessita. Deus concede o alimento espiritual diariamente para a gente. Que possamos compreender e abrir os olhos para enxergar. Que assim seja. Bom, meus amados irmãos, essa é a nossa mensagem de hoje.
Ela foi inspirada no capítulo 28 do Evangelho, segundo o Espiritismo, item 4, e também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, uma excelente terça-feira para todos nós. Que assim seja.